Olá, tudo bem? É o Kaká. A gente vai resolver hoje a questão 5 do livro de matemática, livro 1, frente 2, capítulo 2, página 104. Então, o exercício pede para a gente descobrir qual é o menor número inteiro positivo que tem 15 divisores positivos. Então, primeira coisa, vamos lembrar alguns fatos sobre números inteiros. Então, se eu tiver um número inteiro, né, decomposto em primos, então P1, P2, Pn são primos, né? E x1, x2, xn são as respectivas potências. Então, se a gente quiser calcular a quantidade de divisores positivos desse número, basta multiplicar cada um dos fatores acrescentando 1. Então, x1 mais 1, x2 mais 1, xn mais 1. Vou mostrar isso no exemplo para ficar mais claro. Então, se a gente tiver, por exemplo, 80, se a gente decompor 80 em fatores primos, vai dar 2 à quarta vezes 5 elevado à primeira. Então, o número de divisores positivos de 80, por essa regrinha, é: pega o expoente do 2, que é 4, acrescenta 1. Pega o expoente do 5, que é 1, e acrescenta 1. E multiplica eles. Então, no caso, só esses dois, porque o 80 só tem esses dois fatores primos, 2 e 5. Então, daria 5 vezes 2, 10 divisores positivos tem 80. Tudo bem? Então, vamos tentar imaginar quais são os números que têm 15 divisores positivos. Então, vamos imaginar primeiro se esse número tiver só um fator primo. Então, a gente viu que 80 tem dois fatores primos, 2 e 5. Pode ser que esse número que a gente está procurando tenha só um fator primo. Então, ele é da forma P1. Então, por essa regrinha, quantos divisores P1 elevado a um certo expoente aqui? Então, pela regra que a gente descobriu, qual vai ser o número de divisores? O número de divisores, então, P1 elevado a n. N não, né? Já estou utilizando n. P1 elevado a x. Então, o número de divisores vai ser igual a x mais 1. Como a gente quer que tenha 15 divisores, então o x tem que ser 14. Então, beleza. Então, ele vai ser da forma P1 elevado a 14. Como a gente está procurando o menor a gente quer o menor número possível, né? O menor número positivo possível, então teria que ser 2 elevado a 14, porque 2 é o menor número primo, tudo bem? Então, n igual a 2 elevado a 14, porque n é o menor inteiro possível. Tá. Então, se tiver um divisor, um fator primo apenas, a resposta seria 2 elevado a 14. Mas pode ser que o n tenha dois fatores primos. Então, a gente pode ter n igual a P1 elevado a um expoente x e P2 elevado a um expoente y. Então, tá. Aqui, observe que nós teremos fatores que são maiores do que 1, considerando que x e y são positivos. Então, e eu quero que x, então o número de divisores por essa regra vai ser igual a x mais 1 multiplicado por y mais 1. Como x e y são positivos, então esse fator é maior do que 1 e esse daqui vai ser maior do que 1 também. Então, eu só tenho uma multiplicação possível que com dois fatores maiores do que 1, que dá 15, que seria 3 e 5. Então, eu vou ter um certo primo elevado a 3, desculpa, e essa conta aqui, esse cara vai ter que ser 3 e esse daqui vai ter que ser 5. Então, para que esse número aqui seja igual a 3, né, o x' tem que ser igual a 2. Então, vou ter um primo elevado a 2 e vou ter um outro primo elevado a 4, né? Porque o raciocínio é análogo, eu quero que essa conta aqui dê 5, então o y tem que ser 4. Tudo bem? Como a gente quer que o menor valor possível para n,
o que a gente vai fazer? A gente vai atribuir um primo sendo 2 e o outro sendo 3, porque são os menores números primos possíveis. Então, a gente teria que n é igual a 2 ao quadrado vezes 3 à quarta, ou n é igual a 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Tudo bem? Só invertendo quem é P1 e quem é P2. Tá, e a gente poderia continuar tentando para n como um número com 3 fatores primos, mas isso não é possível. Por quê? Porque como o produto tem que dar 15 e eu tenho que multiplicar fatores maiores do que 1, não tem como eu multiplicar 3 números maiores do que 1 e o resultado dá 15. Quando eu fatoro o número 15, só tem 3 e 5 na fatoração. Então, eu só consigo escrever ele como um produto de 2 números maiores do que 1, no máximo. Eu não consigo escrever 15 como produto de 3 números maiores do que 1. Então, a gente tem esses candidatos. 2 elevado a 14, 2 ao quadrado vezes 3 à quarta, 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. E agora basta a gente analisar qual que vai ser o menor deles, tudo bem? Então, fazendo as contas aqui, então 2 elevado à quarta vai dar mais de 16.000. 2 elevado ao quadrado é 4. 3 elevado a 4 é 81. 81 vezes 4 é 324. 2 elevado à quarta é 16. 3 elevado ao quadrado é 9. 16 vezes 9 é 144. Tudo bem? Então, de todos os números que tem 15 divisores possível, 144 é o menor deles. Tudo bem? Então, era isso que a questão nos pedia, para a gente encontrar o menor número inteiro positivo que tem 15 divisores, e é o número 144. Então, era isso. Espero ter ajudado e até a próxima. Bons estudos a todos.